Olá, boa noite. O A Notícia entrevista hoje o economista Alexandre Schwartzman, diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central durante o governo Lula. Schwartzman formou-se em administração pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e em economia pela USP. É doutor pela Universidade da Califórnia, foi economista-chefe do Santander, trabalhou no Unibanco e hoje tem sua própria consultoria e também é colunista do jornal Folha de São Paulo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, né, professor? Isso é quase um convidado frequente aqui do A Notícia. Não, já é a terceira vez. Já virou um habitué. Não, vou ganhar crachá, inclusive, pelo que me disseram. Ótimo, exatamente. Está prometido. De 6 em 6 meses o senhor vem aqui para fazer uma análise do quadro da economia, que, aliás, não parece o mais promissor nem o mais auspicioso, né? Na semana passada, a gente teve a elevação do déficit primário, não é nem de superávit, do déficit primário, quer dizer, o rombo nas contas públicas aumentou. A equipe econômica, o ministro da Fazenda, veio a público falar sobre isso, o que vai justamente na contramão do que o Henrique Meirelles prometeu logo que assumiu o cargo há pouco mais de um ano. O ajuste fiscal falhou? Eu acho que falharam talvez as premissas desse ajuste fiscal, ou na verdade estão entendendo, acho como outros ministros da Fazenda, que o problema é muito mais grave do que se imaginava, né? Obviamente tem uma reclamação acerca do desempenho da arrecadação, que não está muito bom, e aí o próprio fato da inflação está baixa, foi de alguma forma apontado como vilão da arrecadação está baixa também, o que... É difícil entender, né? Porque a inflação baixa normalmente é tida como uma coisa boa pela população, não, a gente comemora, lógico. Não tem a menor dúvida que é uma coisa positiva. Agora, assim, a arrecadação nominal, a arrecadação em reais, depende do volume da economia em reais. Se a inflação é mais baixa, mesmo que em valor monetário a economia esteja crescendo um pouquinho como está, o valor monetário é menor, arrecada menos, mas isso não é uma desculpa, né? A gente tem, na verdade, problemas muito mais graves, né? E, inclusive, está refletindo decisões equivocadas desse atual governo, que foram apontadas à época, por exemplo, a decisão do reajuste do funcionalismo, que à época muita gente, eu inclusive, falava que aquilo era temerário e que não devia ter sido feito, porque não sabia nem direito qual era o estado das finanças públicas e basicamente aceitaram um pacote que tinha sido acordado no governo anterior sob premissas que tinham mudado completamente. Então, enfim, sobra culpa para todo mundo, mas a grande verdade é que a gente tem um desequilíbrio fiscal profundo no país e ele está se manifestando dessa forma. Eu acho que a expectativa que todo mundo tinha, que o próprio ministro da Fazenda manifestou assim que assumiu o cargo, é que a gente fosse ter um déficit fiscal cadente. Então, que esse rombo fosse ficar cada vez menor com o passar dos anos. E não foi isso que aconteceu. Na verdade, a gente vai ficar 3 anos estacionados nos 159 bilhões de reais de déficit. Que é um déficit bastante elevado. Né? Mesmo que o PIB cresça um pouco, a gente está falando de um déficit ainda mais perto de 2,5% do que de 2%. Então, significa que a trajetória do nosso endividamento vai continuar apontando para uma dívida que vai crescer. Quer dizer, ela está ali na casa de 70 e poucos % do PIB. Nós estamos contemplando a possibilidade de daqui a 2, 3 anos estar com uma dívida na casa bastante superior a 80% do PIB. E à medida que ela vai crescendo, quer dizer, o próprio custo de servir essa dívida aumenta, mesmo num cenário de juro mais baixo. Não pela taxa de juros em si, mas pelo fato de que a dívida começa a ficar mais alta e aí a mesma taxa de juros tem um efeito muito maior, né? Vamos tentar explicar um pouquinho isso para as pessoas, traduzir, porque é até uma matéria na Folha de São Paulo dessa segunda-feira, né, dizendo que o Brasil é o único dos países emergentes que tem uma dívida pública crescente, ao contrário dos outros que você vê que tem uma dívida que vem diminuindo ao longo dos anos. Aí tem a Índia, tem uma série de outros países, e o Brasil aqui embaixo com a maior, aqui em cima, aliás, com a maior dívida, com uma dívida que vem crescendo, já está em 73% do PIB. Acho que no final dos anos Lula entregou para Dilma com o quê? 53% mais ou menos do PIB? Já cresceu muito, né, nesses últimos 6 anos. O melhor momento nosso nessa definição de dívida foi na passagem, acho que, se não me engano, em torno de 2012 para 2013. Nós tínhamos Quer dizer, ontem, né? Ontem. Outro dia, foi outro dia. Tinha 52%, 53% do PIB. Quer dizer, a dívida equivalia um pouquinho mais da metade do PIB. Hoje a nossa dívida já equivale a 3/4 do PIB. Né? Então... Olha que maldade, quer dizer, em 4, 5 anos ela cresceu 20 pontos percentuais, a dívida saiu de 53% para 73%. Em parte porque o PIB encolheu, mas em parte porque a gente tem um desequilíbrio fiscal muito grande. E a perspectiva... Qual o impacto disso na vida das pessoas ou na economia do país? Diretamente não vai aparecer pelo menos por agora. Mas vamos pensar o seguinte, a gente tem uma dívida que é crescente como proporção do produto da economia. Pensa assim, o PIB é tudo que você produz num determinado ano.
e a sua dívida equivale a um pedaço cada vez maior disso. A arrecadação do governo depende também do PIB. Então, quando a gente fala que a dívida está crescendo com relação ao PIB, quer dizer, ela também está crescendo em relação àquilo que o governo arrecada. A capacidade de pagamento do governo fica melhor. Hoje, ninguém está prestando muita atenção nisso. Mas se a gente continuar por esse caminho, 2, 3, 4 anos, a gente vai estar numa dívida que vai ficar quase do tamanho do PIB brasileiro, o pessoal vai falar, está difícil pagar. Qual o risco? Bom, o risco é um calote, para de pagar e a gente resolve isso, plano Collor, alguma coisa assim. Fica que nem a Argentina, fica que nem a Grécia. Exato. A outra possibilidade é que a gente fala, tá bom, então a gente vai pagar isso, mas vai pagar isso aumentando a inflação, que foi o caminho que o Brasil e outros países, na verdade, escolheram algumas décadas atrás. É uma possibilidade também. Também é um calote disfarçado, mas acaba, de alguma forma, refletindo para a população. Então, assim, se a gente não tomar cuidado com essa dívida, lá na frente o que pode ter é uma solução à lá plano Collor, que envolve não pagar a dívida, confiscar um pedaço do patrimônio das pessoas, ou deixar a inflação subir, que também é não pagar dívida, pegar um pedaço do patrimônio das pessoas. Então, isso daí pode ter consequências muito severas para as pessoas que estão hoje colocando lá seu dinheiro, estão guardando o seu dinheirinho, porque querem comprar uma casa, querem trocar o carro, enfim, estão se preparando para a velhice e vai chegar lá na frente. Muita gente tem investimento, né, em título do governo, título do Tesouro, que hoje é considerado um investimento seguro. É lógico que esse risco de calote, risco de moratória, parece uma coisa muito distante. Hoje seria um pouco alarmista da nossa parte já puxar, já enveredar a conversa por esse caminho, mas de qualquer forma é uma preocupação. Está pensando assim, o cenário... O pior cenário. Esse é o pior cenário. Se nós não fizermos nada daqui para frente, que se a gente permitir que esse estado de coisas continue, eventualmente a gente vai chegar lá. Não quer dizer que a gente necessariamente seja condenado a chegar lá, mas qual a consequência de não fazer reformas? Qual a consequência de não ajustar as contas públicas? É exatamente isso. Acho que você tem que deixar claro para a população. Isso não é coisa de banqueiro, não é coisa de rentista, não é coisa... A gente tem que se preocupar, o problema não é o investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro tem a menor preocupação com o Brasil. O Brasil é um pedacinho do que eles investem. E eles podem sair rápido, saem a hora que quiser. Preocupação é quem tem dinheiro aqui e não vai poder tirar porque tem a vida aqui. Então, assim, a população como um todo, pessoal de classe média que está guardando dinheiro para se aposentar, está guardando dinheiro para comprar um apartamento, está guardando dinheiro por um motivo qualquer, se a gente não corrigir essas coisas agora, vai ter um problemaço lá na frente. Então, precisa controlar o gasto público, para garantir que a trajetória de dívida não seja essa que vai nos levar para uma dívida que é 100% do PIB, mas que a gente consiga estabilizar isso e, eventualmente, permitir que ela vá caindo gradualmente como proporção do produto. Então, existem estratégias que são viáveis, mas todas elas requerem que o governo leve adiante, quer dizer, leve para o Congresso uma série de reformas, o Congresso aprove e a gente siga esse jogo tentando melhorar as contas públicas do Brasil. Está falando de um horizonte de 5 a 10 anos, a gente precisa corrigir isso. Se não corrigir, a gente vai terminar com sangue, suor e lágrimas. Quando chega no Congresso, aprovar alguma coisa e fazer isso caminhar, né, nessa comunicação Congresso, entre Executivo sem dúvida, e Congresso. Mas eu acho que tem um passo antes. Assim, a verdade, por exemplo, eu fui surpreendido no final do ano passado, quando o governo aprovou o teto de despesas de uma forma bastante rápida e com um apoio extraordinário. O Congresso, obviamente, ele tem um cálculo, cada deputado, cada senador tem um cálculo quão impopular as medidas que ele vai apoiar, porque lá na frente pode custar para ele o cargo ou não. Mas o fundamental nessa história é que o Executivo, no caso do Brasil em particular, que tem uma presidência forte, é o Executivo que tem que pautar o Congresso. Não dá para imaginar que deixar o Congresso sozinho, os 513 deputados, 81 senadores, vão conseguir se coordenar para fazer isso. Então, o que a gente imagina sempre é que o Executivo formule propostas que façam sentido e o Congresso aprove. A verdade é a seguinte, acho que até dentro do Executivo existe quem formule, mas não me parece hoje existir dentro do Executivo quem esteja disposto a gastar o capital político para aprovar isso. O capital político que resta para o governo, que não é muito, ele está sendo usado pelo governo para se manter no poder. Para sobreviver, né? Para sobreviver e chegar até 2018. Então, é uma visão tacanha, uma visão mesquinha, mas, enfim, essa é a visão que nós temos. Então, a presidência não leva adiante, não está pressionando, não vai imaginar que o Congresso, assim, de repente, do nada, fala, não, tá bom,
a presidência não está fazendo, a gente vai fazer. Quem que é liderança no Congresso? Com 20 e tantos partidos representados no Congresso. Quem que é? O maior partido do Congresso, no Câmara, no caso, é o PMDB, tem perto de 60 deputados, que é pouco mais de 10% do conjunto de deputados. E ele, sim, é um partido também fragmentado. Nesse ambiente que tem lá múltiplas alianças, coalizões improváveis, quem é que vai levar isso adiante? Se você tem um executivo esfarelado, se você não tem um executivo forte, né, e talvez essa manutenção do Temer no poder tenha custado justamente isso, as reformas, porque ele parece que usou todo o capital político que tinha para sobreviver, para se manter no poder, sobrou quase nada para levar adiante as reformas. Conseguiu 263 votos para evitar a autorização da Câmara para que o presidente fosse processado. Então, parabéns ao presidente, conseguiu evitar isso, mas agora é o seguinte, ele não tem 308 votos para aprovar a reforma da Previdência. Não sei nem se tem os 263 numa votação na reforma da Previdência. Nós vamos conversar bastante sobre isso, professor, sobre os caminhos. Eu queria entender um pouquinho sobre por que esse déficit fiscal está assim, né? O que fez com que a gente chegasse até aqui? Você já tinha falado um pouquinho, o presidente, o ministro Henrique Meirelles falou que houve uma frustração de receita e de fato houve, mas o que deu errado? Por que não foi possível cumprir a meta? A responsabilidade é principalmente dessa frustração de receita ou a responsabilidade é da não diminuição de gastos? Acho que assim, pensar a curto prazo, acho que é mais razoável atribuir isso à frustração da receita. Porque o país está crescendo pouco, as empresas pagam menos impostos. Agora, o problema ele é muito mais antigo do que simplesmente esse governo, né? E precisar, não é, ele foi o estado calamitoso das finanças públicas no Brasil hoje, ele é uma obra coletiva. Vamos ser justos. Né? Não é de um governo só. Não é um governo só. Quer dizer, teve erros extraordinários de política econômica no governo Dilma. A gente não precisa repisar esse tema. Quer dizer, o ministro Guido Mantega, o que ele pôde fazer para dar errado nas finanças públicas, ele foi lá e fez com gosto. Né? Isso é verdade. Agora, qual foi o pior? Se o senhor pudesse eleger uma medida que, nossa, essa foi mortal para as contas públicas. Olha, a pior delas, acho que não é nem tanto diz respeito ao governo federal, quer dizer, é uma responsabilidade do governo federal, mas, na verdade, com repercussões em outro lugar. O governo federal brasileiro tinha conseguido colocar os estados sob rédeas, quando fez a reestruturação da dívida deles nos anos 90. Então, não deixava os estados gastarem. E o pressuposto dessa história é que o governo federal ia segurar os estados. Ele soltou os estados. Isso aí é resultado direto da política do Guido Mantega, do Arno Augustin. Todo esse pessoal permitiu que os estados fossem se endividar de novo. E aí aconteceu o que aconteceu com o Rio de Janeiro, por exemplo. Rio de Janeiro é um caso, Rio Grande do Sul é outro. Então, os problemas que a gente estava falando, a possibilidade que a gente tem lá na frente de acontecer com o Brasil, a gente está vendo numa escala menor, um experimento de laboratório, se a gente pode dizer assim, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é como se fosse um microcosmo do que pode acontecer no país inteiro. Então, não paga o funcionalismo, não paga o aposentado. É porque o Estado do Rio de Janeiro não tem a possibilidade de emitir sua própria moeda. Isso pode acontecer com o país, com o governo federal, de não pagar salário de funcionário público. Eu acho mais difícil porque ele tem recursos de endividamento. Ele pode sempre se endividar mais, né? Se endividar mais. A hora que não puder se endividar mais, que a dívida explodir, você sempre pode emitir dinheiro e gerar pagar. Inflação. Aí você gera inflação. Que é a mesma coisa, só um pouco mais disfarçado. Essa é uma possibilidade, essa é uma avenida que está fechada no caso dos estados. Né? Porque ele tem um teto, tem um limite de... Não, eles não conseguem emitir moeda. Aqui não chegamos ao estado de desarranjo da Argentina. A Argentina, nos piores momentos, os estados emitiam patacones, né, títulos, mas que eram exatamente iguais a notas. Então você podia usar aquilo para comprar. Então, a esse ponto a gente não chegou. Mas, assim, se for nesse caminho, sim. Então eu diria que, entre os muitos erros, assim, soltar a coleira dos estados, acho que foi o pior deles, porque a gente está vendo que tem problemas no governo federal e tem problemas muito sérios, muito graves nos estados também. É quando a gente olha para o conjunto da obra, é difícil de controlar. Mas, enfim, à parte os erros de política econômica que foram cometidos de 2009 para cá, final do governo Lula e ao longo do governo Dilma, o fato é que a gente já vem numa tocada de aumento de gasto, pelo menos desde que a gente tem as estatísticas registradas, né? Quer dizer, a gente começou a fazer essa conta em 97. Tem 20 anos de aumento persistente do gasto federal. Não tem um ano que dá refresco. Quer dizer, talvez às vezes um ano ou outro dá, mas no ano seguinte já compensa. Então a gente vai olhar assim,
a despesa crescendo 5%, 6% ao ano acima da inflação. E tinha uma época que a receita acompanhava porque crescia bastante, que eram aquelas épocas aquela época da bonança do PIB. O boom de commodities, aí uma série de setores, até por exigência, estava tentando acessar mercados de capitais, tentando ir para a Bolsa de Valores, começa um processo de formalização. À medida que ele se formaliza, ele paga mais imposto, recolhe contribuição previdenciária. Agora, isso é um processo quase que por definição temporário. Em algum momento essa transição acaba como acabou. E aí, basicamente, a gente ficou com a despesa sem a receita. De novo, pensando no microcosmo do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro gastou por conta na perspectiva de que o boom de preços de óleo, de petróleo, ia garantir royalties para sempre. Quando secou essa fonte, acabou. Então, o problema foi que acabou o dinheiro, que acabou o royalty? Não, o problema foi que a gente fez gastos em cima de uma receita extraordinária, né? Que fosse ser permanente, fosse virar permanente, não era. Exatamente isso. Agora, explica para a gente como funciona um pouco o orçamento do Executivo, do governo federal, porque é tão difícil cortar gastos, né? A gente tem aquelas despesas obrigatórias e uma partezinha, assim, uma parcelinha assim, de despesas discricionárias, quer dizer, aquela despesa que você tem alguma margem de manobra que você pode cortar, porque a despesa obrigatória você tem que cumprir por lei, pela Constituição. Tem que fazer aquele pagamento. Exato. Eu brinco, digo assim, que o trabalho mais fácil que tem em Brasília é formular o orçamento. Antes de você sentar para fazer o orçamento... 93% está pronto. Está pronto, não tem que fazer. Nem mexer. Então, quais são os grandes grupos? Primeiro, vamos dar uma ordem de grandeza. Este ano, o governo federal, fora as transferências a estados, ele vai gastar 1 trilhão e 300 bilhões de reais. Essa é a ordem de grandeza que a gente está falando. Está rico, né? A gente pensa, nossa, que número enorme. Não é pouco dinheiro, a gente está falando, é 1/5 do PIB. 20% do PIB é o gasto do governo federal. Onde ele está distribuído? Principalmente Previdência. Vou pegar assim, INSS, Previdência do setor privado. A Previdência que é paga para as pessoas. Quantos por cento consome do orçamento? Ela representa pouco mais de 40% do orçamento. Se juntar com a pública, se você pegar a Previdência pública, ela... basicamente a gente vai para alguma coisa na casa de 50 e poucos por cento do orçamento. Tem um outro pedaço... Então, mais da metade do orçamento, então já foi. Então, mais da metade do que o governo gasta todos os anos, ele gasta só com aposentadoria. Quer dizer, com e tem uma a folha terceira inativa. coisa ali, que é o benefício de prestação continuada. Sim, basicamente é uma política social, paga um salário mínimo para idosos acima de 65 anos. Isso, tecnicamente falando, não é aposentadoria, que vem de uma classe de renda social, muito baixa, né? Porque nunca houve contribuição. Mas ele, na prática, virou... Previdência também. Previdência. Quer dizer, quem nunca contribuiu vai para o BPC. Então, já estamos perto dos 60%. É isso. Somando esses três grupos, é 60% do gasto. Então, 60% do gasto está basicamente ligado à questão previdenciária lato sensu. Lato sensu porque assim, é Previdência tudo. INSS, funcionalismo e o BPC. Não por acaso, todos esses grupos estariam sendo contemplados com a reforma previdenciária. Aí, Ou seja, vai ter que mexer em alguns privilégios aí, né? Gente que está acostumada a ganhar bastante, talvez tenha que ganhar um pouco menos. Privilégio é basicamente do funcionalismo federal, que consegue aposentar. Não do INSS. Né? Tem uma questão de quem entrou depois da reforma previdenciária, mas enfim, basicamente ali é nesse grupo que está concentrado. Aí tem o funcionalismo, que é um outro tanto, e aí tem um outro conjunto de despesas, assim, que são ou obrigatórias ou elas são discricionárias, mas não podem ser reduzidas. São discricionárias, mas não contingenciáveis. Então, você pode fazer o que você quiser com a despesa, desde que você não corte a despesa. Então, quando você coloca tudo isso no bolo, a gente está falando 93% do gasto, está pré-determinado e vai acontecer, faça chuva, faça sol, seja o governo A, B, C ou D. Então, sem mexer nessa estrutura, o que sobra para fazer ajuste fiscal é uma margem minúscula do orçamento. 7%. Menos de 7%. E lá está incluso todo investimento, boa parte do custeio do governo está lá, quer dizer... E custeio do governo é tudo, é o dia a dia, cafezinho, é papel, combustível, aluguel de carro, tudo. Basicamente isso tudo. Então, a verdade é assim, a margem de manobra do governo ficou muito estreita, quer dizer, colocando sempre como proporção do PIB. Né? Está falando o gasto total é 20%, isso aí é 20% do PIB, o gasto discricionário é 7% desse total, a gente está falando de 1,4% do PIB. Isso aí é todo o gasto discricionário do governo. Se você conseguisse eliminá-lo magicamente,
imaginando que isso aí não paralisaria a máquina, a gente tem um déficit de 2,5%, a gente iria para um déficit de 1% do PIB. Ou seja, mesmo se eu gastar tudo que eu puder mexer, ainda assim eu continuo no vermelho. Então, é claro que o problema está no gasto obrigatório. E para isso você precisa mexer na Constituição. Por isso que dizem que a reforma da Previdência, por exemplo, é tão importante, porque aí você diminuiria aquele gasto ali que representa 60% do orçamento. É a única maneira de mexer naquele gasto que é o grosso, né? É o grosso do que o governo gasta. Sem isso, a gente vai continuar no vermelho. Sem isso, não tem como resolver. Então, obviamente, tem muita distorção. A própria discussão lá do fundo de financiamento dos partidos o fundão. É imoral, mas assim, a gente está falando magnitude, 3,5 bilhões de reais. É muito dinheiro para mim, é muito dinheiro para você. Mas para quem tem mais de 1 trilhão como quem gasta o governo federal, 1 trilhão né, e 300 bilhões, é dinheiro, é troco. Você não tem, obviamente você tem que fazer tudo, tem que controlar toda a espécie de despesa, mas claramente não dá para ficar contando o feijãozinho, que é segurar o gasto discricionário. Fazer controle na boca do caixa foi a técnica que foi usada ao longo desses últimos 20 anos. E não funcionou. Como é que a gente sabe? Porque o gasto era 14% do PIB em 97 e é 20% hoje. E ao longo desses 20 anos a gente ficou contando feijão na boca do caixa e o gasto obrigatório foi crescendo. Por quê? Porque ninguém quis enfrentar a questão da reforma previdenciária. Que é impopular mesmo, né? Que tem um custo mesmo, mas... É impopular no Brasil, é talvez impopular seja a nos única Estados solução Unidos, para o é país. impopular na Grécia, em todo lugar. Onde for. Agora, não dá para brigar com aritmética. E é interessante, professor, que além da aposentadoria, a gente não falou, mas o segundo maior gasto, depois de todas essas que entram nessa grande conta mais abrangente de previdência, é o gasto com funcionalismo público, Sim. né? Isso representa o quê? Acho que pouco mais de 10%, Quer dizer, né, do orçamento. O funcionalismo... O gasto com folha, com os funcionários do governo, que trabalham para o governo federal. Da forma como é divulgado, o gasto com funcionalismo é 4% do PIB. Né? Então, a gente está falando 20% do gasto federal. Só que tem que tomar um certo cuidado, porque a previdência do funcionalismo está inclusa dentro desse gasto. Tá. Grosso modo, bem grosso modo, é metade pagamento inativo, metade ativos. Então, por isso que os inativos custam 2% do PIB, os ativos custam também 2% do PIB. Então, mas quando a gente fala do orçamento, daquele, quanto eles representam? 4% do PIB no total ou 20% do orçamento federal. Que é então, bastante coisa. Grande, então, o segundo grande gasto, o primeiro é a Previdência, todas essas que caem sob essa rubrica da Previdência, representa 60%, foi a conta que a gente fez aproximadamente, isso. Contando BPC, contando tudo, os gastos de Seguridade Social, e aí 20%... no caso 10%, porque eu já tinha contado o funcionário... Tá bom, então 10% mais ou menos gasto com o pessoal. Com o pessoal ativo, quer dizer, o pessoal que está lá trabalha todo dia, que está aposentado. Então, também é grande. Que é outra coisa que eles querem mexer agora, quando eles enviam ao Congresso essa revisão da meta. Então, quando dá aumento de salário para funcionalismo, é por isso que tem um impacto grande no dia a dia do governo, nas despesas. Sim. Agora, essa proposta também, vamos limitar o salário do ingressante a 5 mil. Tá bom, ajuda para os caras que entrarem os próximos a serem contratados. Mas o problema de agora continua. Não mexe. Eu vou falar assim com todo português, eu tenho amigos lá e tal. Isso aí basicamente, é medida para agradar o grande público. Não tem nada muito bem pensado a esse respeito, assim. Porque qual que é a justificativa? Por que 5 mil? A gente tem ideia do que é o plano de carreira de funcionalismo público? Aliás, faz sentido falar funcionalismo como um todo? Deveria ter vários planos de carreira que fizessem o mínimo sentido. Agora, teve um juiz que estava lá ganhando 500 mil por mês. 500 mil por mês. Né? Tem um teto que supostamente é o salário do ministro do Supremo, que é o teto mais furado que tem, porque você vai adicionando penduricários, etc. Então, na verdade, tinha que rever isso tudo. Vamos fazer uma estrutura que fizesse que respeite o teto do funcionalismo. E eu acho que algumas medidas vão nessa direção, né? Quando a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, disse na sexta-feira passada, não, o Conselho Nacional de Justiça tem que obrigar todos os tribunais de todos os estados a divulgarem o salário do juiz, porque assim faz com que haja uma transparência maior e melhor. A imprensa e a sociedade podem controlar acho que isso é verdade, gastos. Mas cá entre nós, assim, sob o risco de fazer mais inimigos, eu truco. Isso aconteceu depois daquele caso infame do juiz do Mato Grosso que recebeu 500 mil reais num único contra-cheque, num mês.
Eu duvido que isso não fosse, que isso não seja sabido. Obviamente é sabido. É que quando vem a público e gera quando aquela vem a opinião pública, você tem esse tipo de reação. nó. E você conta que daqui a X meses esse assunto vai morrer e ninguém vai ficar muito preocupado com isso. Então, tem muito para fazer no funcionalismo. É Obviamente, um vespeiro, é difícil mexer. E é uma classe organizada, sim, né? É um vespeiro, é uma classe organizada. Você acha que isso tem chance de passar no Congresso? Porque quando o governo mudou, o Congresso tem que aprovar essa mudança da meta fiscal, né? A gente falou que vai aumentar o rumo para 159 bi neste ano e no próximo, isso tem que passar pelo crivo do Congresso. E aí, junto, o governo já manda aquelas medidas. Adia aumento do funcionalismo, em vez de 2018, eles passam a receber em 2019, né? Cortam os cargos ali que já estão vazios mesmo, aumenta a contribuição previdenciária de 11% a 14%. Isso extrai dinheiro. Isso, e é uma classe organizada, né? A gente tem que imaginar que funcionalismo público em Brasília, quem já foi a Brasília sabe muito bem do que eu estou falando. Chega lá, sempre tem uma greve, sempre tem uma manifestação, eles sabem fazer pressão. Não, e é um negócio extraordinário, porque assim, supostamente não tem direito de greve, porque tem estabilidade e faz a greve do mesmo jeito. E vão ter um aumento bem superior à inflação, porque se a gente pensar em inflação desse ano, vai ser o quê? 3,5%? Eu estava olhando recentemente, tem a pesquisa de emprego, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, é a atual pesquisa de emprego no Brasil. Então, ela tem uma riqueza de dados extraordinária. Entre elas, como é que são os salários por diferentes grupos. E você vai ver lá o que está acontecendo com o setor privado. Os salários do setor privado caíram com relação à inflação e caíram bastante. Né? Você vai lá os salários do setor público? Não. Sempre além foi mais da estabilidade, alto. tem um salário que é maior. Tem salários mais altos. Não dá para fazer, para ser honesto, você não pode comparar diretamente a média salarial no serviço público com o resto. Basicamente é laranja e banana. Né? Então, obviamente, no setor privado você tem médico, tem advogado, mas tem pedreiro, tem motorista, não é. Exatamente. Então, você tem que pegar em termos de qualificações mais ou menos parecidas. Quem fez esse exercício mostra que, tipicamente, no setor público, para qualificações parecidas, você ganha muito parecido, o setor público ganha bem mais do que o setor privado. Só muda lá no topo da coisa, aí fica um pouquinho diferente. Mas, de maneira geral, o setor público brasileiro paga muito bem, dá estabilidade e tem dado reajuste acima da inflação. Alguém está pagando essa conta. Quem está pagando essa conta? É você, sou eu, é o telespectador que está pagando essa brincadeira. Eu não concordo sempre com o ministro Delfim Neto, aliás, a maior parte do tempo eu não concordo com o ministro Delfim Neto, mas ele tem, agora que ele fez a conversão de apoiar o governo Dilma para apoiar o governo Temer, imaginando que ninguém estava prestando atenção, ele começou a falar da casta do funcionalismo, que de fato consegue extrair recursos do resto da sociedade. E aí não é um fenômeno exclusivo do governo federal, ele basicamente perpassa todos os estados. Então, existem, os salários do setor público são generosos para um país que é relativamente pobre. Se pegar o salário no setor público brasileiro, comparado com o nosso PIB per capita, ele está muito distorcido com relação a outros países. Mas aí tem aquele ingrediente político, né? Se os deputados e senadores não conseguirem levar isso a cabo, imaginando que muitos deles pertencem a estados que têm muito funcionalismo público ou que todos eles estão em Brasília, imagina o dia que votar esse negócio, todas as galerias vão ser ocupadas por manifestantes. Ainda mais em Brasília, sendo que as galerias ficam em Brasília. Exatamente. Então, eu não estou nem um pouco otimista com o prospecto de levar uma reforma dessas adiante. Agora, quer dizer, nem Previdência. A gente vai falar bastante sobre a Previdência já, mas o que acontece? Porque, na verdade, quando o ministro da Fazenda encaminhou essa nova proposta, com o aumento do rombo nas contas públicas, e aí com esses cortes de gastos, são basicamente, acho que no funcionalismo público, né, são 12 ou 13 medidas, 11 ou 12 afetam diretamente o funcionário público. E se isso não passar, o que acontece? Aí o governo não consegue cumprir a meta, nem desse ano no próximo. O que eu quero perguntar é, existe o risco dessa nova projeção se frustrar? À luz do que aconteceu nos últimos anos, o risco está presente, né? Ele existe. Agora, é uma meta razoavelmente folgada, a gente está falando de praticamente 160 bilhões de reais, né, para esse ano e para o próximo. Mas para o próximo é folgado? Porque, pelo que a gente leu, a equipe econômica estava tendo muitas dúvidas em relação à meta do próximo ano. Se isso não poderá ser revisto, porque houve uma conversa de déficit de até 170 bi, era o que queria a equipe econômica, a ala política, aliás, perdão. Vai ter que contar um pouco, não tanto com sorte, porque eu acho que tem uma recuperação que está acontecendo, não é
brilhante, não é nada estupendo, não estão falando crescer muito, mas algum crescimento vai acontecer no que vem, então isso dá um tanto de folga. Ou seja, a receita deve aumentar um pouco. A receita deve aumentar um pouco mais. Então, tem esse lado que eu acho que colabora. Agora, assim, eu acho curioso, assim, o Brasil é uma vítima de austericídio. Assim, austeridade para quem, cara pálida? Vamos falar a verdade, o gasto público... É enorme. Não é só perdulário. Enorme, ele é grande, ele é perdulário, mas então você vai pegar o gasto dos 6 primeiros meses desse ano, descontado a inflação, foi maior do que nos 6 primeiros meses do ano passado. Fala, opa, cadê a austeridade aí, amigão? Não tem. Mas cresceu principalmente por causa das despesas obrigatórias que a gente conversou, Tudo bem, né? Porque naquilo não tinha como entendo mexer. Isso, quer dizer, a não ser que se faça a reforma. A discricionária porque a gente não consegue controlar a obrigatória. É exatamente isso. As despesas obrigatórias esse ano, estou puxando aqui pela memória, na primeira metade, elas cresceram algo como 24 bilhões de reais, já ajustada a inflação. A despesa discricionária caiu 21. Então, no conjunto da obra, aumentou. Sendo que desses 21 que caiu, 11 bilhões foi investimento. A gente cortou o investimento. E qual é o impacto disso para a população? Porque eu vi esse gráfico em um jornal noturno e tinha como fonte exatamente Alexandre Schwarzman. Eu lembro exatamente disso. Então, as despesas, na verdade, é uma conta muito cruel, né? Porque a despesa discricionária cai para pagar a despesa obrigatória. Só que na despesa discricionária que está essa conta do investimento, que é o que faz o país ter melhores estradas, ter melhores ruas, investir em segurança, em educação, em saúde, construir hospital, construir creche. Então, é esse dinheiro que está sendo cortado. É bom que fique claro para o telespectador que enquanto não houver reforma, vai ter que mexer nisso. Não dá para construir mais hospital, creche, escola, porque não tem dinheiro. Foi até o objeto da minha coluna na Folha na semana passada. É quase um paradoxo. O gasto público aumenta barbaramente no Brasil e a gente não vê o resultado disso. Você não está vendo assim, você não está dizendo assim, puxa, como está boa a segurança no Brasil. Nossa, como está excelente a saúde e a educação. Não está. Vamos falar a verdade. Porque você está pagando aposentadoria, você está pagando folha de pagamento, está pagando tudo aquilo que é obrigatório. Isso não é uma questão federal, mas você vai ver quantos aposentados tem na PM. Continuo fazendo amigos aqui. Então vai ver quantos coronéis aposentados tem na PM. Você é um homem de muitos amigos, né, Eu sou um homem de muitos amigos. Então, as prioridades estão muito claras, para usar a expressão do ministro da Finanças. A casta está trazendo para si. E o resto da população não está vendo esse resultado. Então, nós estamos cortejando assim, várias frentes perigosas. Uma delas, pensando em 2013, né? 2013, aquela explosão da população, foi um movimento que começou com o pessoal de esquerda, mas ele rapidamente saiu do controle desses grupos marginais. Ele foi um protesto espontâneo. Hoje a gente não vê isso, a população parece, se não anestesiada, assim, muito desanimada. Mas a gente viu isso acontece, na sua opinião, né? Porque acho que a situação está muito pior, ou pelo menos está pior do que estava em 2013. Ficou muito mais claro. A gente tem um contingente de desempregados muito maior. Né? Praticamente dobrou o desemprego. A economia piorou, a gente entrou numa recessão severa nos últimos 2 anos. Por que a população não vai às ruas? Não sei, eu não posso nem dizer que eu entendi o que aconteceu em 2013 integralmente. Eu acho que eu não entendi. Acho que isso é ainda um enigma para o país, certamente para mim. Não, nem você, acho mas, que nem a maioria. Mas 2013, um dos elementos da história era isso, gente. Cadê o serviço público? A história, a gente está gastando com a Copa, aliás, foi um absurdo. Exato. Os estádios, tal, padrão FIFA, e não tem padrão FIFA em hospital. Isso é um pouco... A má qualidade do gasto, a má qualidade do serviço público. Pagamos muitos impostos. É um paradoxo. A gente gasta 20% do PIB. 1 trilhão e 300 bilhões só no governo federal. Se juntar estados, juntar municípios, o gasto público no Brasil excede, isso não estou falando só do gasto primário, excede com facilidade 30% do PIB. Ou seja, 1/3 do que a gente produz no país é apropriado de alguma forma pelo setor público. Cadê a contrapartida? A gente não vê a contrapartida. E por quê? Porque a contrapartida é o gasto discricionário, que é um negócio minúsculo. Onde está o grosso do gasto? Nas aposentadorias, nas pensões privilegiadas, super salários de funcionalismo. Quer dizer, então a gente está criando uma sociedade em que essas tensões vão se tornar evidentes. Né? Eu acho que até o funcionalismo joga isso bem quando foi falar de reforma previdenciária, eles tratam de se colocar no mesmo balaio, mas não é o mesmo balaio. Do que o setor privado, né? Do que o pessoal que paga o INSS. O balaio do setor privado tem
tem seus problemas, tem uma transição demográfica complicada que vai acontecer, a população vai envelhecer. Vai ter que trabalhar mais tempo aqui no resto do mundo, né? Porque a gente está vivendo mais tempo. Mas a verdade, gente, o pessoal do setor privado tem um limite para quanto ele vai receber. As pessoas do setor público, a gente está vendo, não tem. Né? Vai receber integralmente, etc. Vai receber, se tiver um reajuste para o pessoal da ativo, o inativo recebe. Então, assim, nós temos uma sociedade que está realmente dividida em grupos, um dos quais está sendo muito hábil em extrair recursos do resto da sociedade para eles. É um parasita. Esse parasita eventualmente pode matar o hospedeiro. E não é o que a gente quer. E o senhor acha que tem, por exemplo, tem espaço... o ministro Henrique Meirelles, quando ele anunciou, a equipe econômica, quando anunciou esse aumento do rombo fiscal, eles perdem credibilidade? Sim, acho que custa. Você, obviamente, chamou a atenção, então, bem ou mal, tinha uma projeção que era distinta. Aconteceram coisas inesperadas no meio do caminho, acontece com todo mundo, mas assim, uma coisa é a equipe econômica, particularmente na parte fiscal, uma equipe econômica que entrou com gente super bem qualificada exatamente nessa área, vem com um número e depois a realidade atropela esse número. Algum dano há de ser feito à credibilidade do ministro e da equipe, e deixando claro minha admiração. Alguns amigos eu ainda quero preservar, mas os amigos que estão lá no Ministério, eu os acho muito competentes, abnegados mesmo. Eu também passei por isso quando estive lá, então tem momentos em que as coisas não dão certo. E é isso certamente é um golpe na credibilidade deles. E é interessante porque é preciso ver onde é que a gente pode debitar essa conta, porque não é só na equipe econômica, tem uma parte que é política também, alguns projetos que foram enviados ao Congresso, por exemplo, que eles estão revendo agora, né? O Refis, a equipe econômica esperava arrecadar 13 bilhões, aquele projeto foi completamente retalhado, virou um Frankenstein no Congresso, na Câmara dos Deputados, a arrecadação foi diminuída para 500 milhões de reais. Agora a equipe econômica envia um novo projeto. Aí teve a reoneração também, né, da folha de pagamento. Isso não foi feito, era um dinheiro que a equipe econômica contava, a repatriação, né? Então, uma série de frustrações também que dependiam, não a repatriação, mas os outros que dependiam no Congresso. Sim, sem dúvida. Por exemplo, mas por que isso? Né? Porque eu acho que tem uma fraqueza do lado do Executivo. O Congresso, obviamente, ele vai, de alguma forma, ser conduzido pelo Executivo. Eu acho que, imagina que sentiram, é que nem tubarão sentindo sangue na água, né? Sentiu sangue na água, eles partiram para cima. Era uma outra coisa, tem um divisor de águas, é o governo pré-Joesley e pós-Joesley. Pós-Joesley, o governo Temer virou uma luta pela sua própria sobrevivência. E na luta pela sua própria sobrevivência, os tubarões estão todos lá felizes na água. Então, é esse tipo de dinâmica que a gente vai observar. Sedentos, vorazes, né? Com apetite por cargos e verbas. O teu exemplo do Refis, eu acho que é particularmente feliz, porque era assim... Refis, só para falar para o telespectador, né? São programas em que você fala, não, você está aqui... com o imposto atrasado, etc., a gente dá uma facilitada na multa, no juro, mas você paga. Eu já acho meio complicado isso, porque você gera um incentivo para qualquer coisa. Para sonegar imposto, né? Você sonega, às vezes, assim, você está sem dinheiro, o mais barato é parar de pagar imposto. Você paga de pagar imposto, lá na frente você vai acertar, vai te sair mais barato do que tomar dinheiro no banco, porque vai te cobrar Selic, mais alguma coisa. O fato de você vai fazendo um refis depois do outro, as pessoas incorporam isso. Elas sabem, tá bom, eu posso não pagar agora, mas lá na frente eu vou pagar melhor. Mas isso é o geral. Agora, este refis em particular está escandaloso, porque assim, a ideia era, tá bom, a gente faz isso, mas a gente vai rechear o nosso caixa com 13 bilhões de reais. Aí cai na mão no Congresso, o Congresso desfigura o projeto, e vai juntar... E os próprios deputados que desfiguram são beneficiados porque devem ao fisco e fazem de uma forma em que eles são beneficiados, em que eles vão ter que dar um valor, uma entrada muito menor, né? E é por isso que compromete o caso do governo. Não tem outra palavra para isso. Isso é imoral e, obviamente, está custando para o país. Então, tem isso. Para completar a minha lista de amigos, assim, a classe política também está desconectada do país. A gente está com... Acho que Brasília é uma ilha, uma bolha, né? Um país à parte. Não, está à parte. Até o fuso horário lá é diferente. Eu não conseguia fazer uma reunião na hora naquele lugar. Mas, enfim,
a gente está com problemas gravíssimos, né? Sérios. Previdência, funcionalismo, reforma tributária, gasto crescendo. O que o Congresso está discutindo? Está discutindo reforma política. Reforma política, que é o que não é interessa reforma a política, eles, reforma eleitoral. Então, vamos pegar dinheiro para pagar nossas campanhas e vamos mudar de proporcional para distritão, etc. Então, assim, a imagem que me vem à cabeça é entrar num ônibus e o ônibus está lá desgovernado, está indo para um abismo. E as pessoas que deveriam estar dirigindo o ônibus estão brigando para quem vai sentar na janelinha, quem vai pegar os melhores lugares no ônibus. Migão, o ônibus, não vai ter ônibus para todo mundo. Se a gente não fizer uma correção de rumo, todo mundo vai se perder nessa história. Então, é parar de brigar pela janela e tentar dar um rumo para o país. Agora, vou repetir o ponto, isso tem que vir do Executivo Federal. Não vai vir individualmente de cada congressista, não vai vir sequer individualmente de cada partido. E agora é a minha vez de falar que essa metáfora é particularmente feliz do ônibus desgovernado, porque a metáfora que sempre o presidente Temer usou é botar o país nos trilhos. O governo perdeu o rumo? Perdeu. Eu acho que o pós-Joesley a coisa saiu bem dos trilhos. Porque era um trilho que, com todas as suas dificuldades, era um trilho em que o presidente Temer parecia estar razoavelmente imbuído da percepção que o meu legado vai ser começar esse processo de ajuste. E aí as boas surpresas, que foi a aprovação do teto, o encaminhamento da reforma previdenciária. Pós-Joesley, o trilho mudou. Pós-Joesley, assim, minha preocupação agora não é com como os livros de história vão me ler. Minha preocupação é ficar o suficiente para que eu ainda apareça nos livros de história. Eu acho que é isso. Professor, vamos falar então de reforma da Previdência? Acho que já ficou muito claro por toda essa primeira parte do programa porque ela é tão importante e tão necessária, porque ela é a única capaz de mexer nesse gasto obrigatório, essa imensa montanha de gasto da Previdência, que inclui funcionalismo público, funcionalismo privado, benefício de prestação continuada, somando tudo isso, todas essas rubricas soma aproximadamente 60% do orçamento, 60% de toda a receita, de tudo que o governo tem para gastar num ano. Você ainda acredita nessa reforma? Não. Nesse governo? Não. Por quê? Acho que, primeiro, não tem interesse em levar adiante. Precisaria que... Quem não tem interesse? Acho que o próprio presidente. Quer dizer, se não custasse nada, ele obviamente faria, né? Então, você quer comprar uma Ferrari? Mas será que ele não tem interesse ou será que ele não está conseguindo apoio, respaldo, ressonância no Congresso, né? Porque é aquilo, ele gastou grande parte do capital político para se salvar. Sim. Mas ele tem dinheiro para... Quer dizer, capital político. Ele tem capital para levar à frente essa reforma? Eu acho que é isso. Eu acho que ele tem capital para se não acontecer nada de muito mais grave em termos das revelações que vêm por aí, ele tem capital para levar esse governo até o dia 1º de dezembro de 2019, entregar a faixa e ir para casa. Eu acho que, minha visão, o capital político do governo serve para isso, um pouquinho mais do que isso, mas basicamente isso. Ele não tem capital político para mobilizar 308 deputados para, basicamente, darem a cara para bater em nome de um presidente que, 263 tiveram dispostos a apoiar na questão da permissão para ele ser processado. Então, infelizmente, acho que tem uma questão de timing aí, que a gente praticamente corre contra o relógio, né? Sim. Porque a ideia é que se não for feita esse ano que vem, que é ano eleitoral, 2018, nem pensar, porque é uma reforma impopular, custa votos nas bases eleitorais do deputado. Então, é mais ou menos assim que funciona a mente dele. É isso. A gente está correndo contra o relógio. Assim, o tempo não é nosso amigo. O tempo é nosso inimigo, né? A estratégia do teto de gastos é uma estratégia que, se você consegue manter o teto de gastos, ali, um cenário bem favorável, ali para o começo dos anos 20, um cenário um pouco menos favorável na segunda metade dos anos 20, a dívida para de crescer e começa a cair. E sem a reforma da Previdência? Essa é uma boa pergunta. Esse é o ponto. O que acontece com o teto de gastos? Sem a reforma da Previdência, o teto se torna inviável antes dessa reversão, né? Então, sem a reforma da Previdência, o espaço para gasto discricionário desaparece antes disso. E aí vai faltar vai faltar dinheiro para o café. Vai faltar dinheiro para o café. Eu acho que não vai faltar dinheiro para o café, porque se você estiver ameaçando por uma situação dessas, o que vai acontecer é muito simples. Você vai chamar o Congresso.
a gente tentou, não deu certo, vamos mudar essa legislação de gasto, de teto. Vamos derrubar a PEC Sim, do teto de gasto, mas é uma reforma fácil. constitucional. Tá bom, e aí? Acho que consegue, assim, obviamente vai ser custoso, vai gerar outra, mas eu acho que, enfim, o que é mais rígido, o que é mais resistente nessa história? É a vontade do governo de implementar o teto ou a necessidade que ele vai ter de prover serviços públicos no cenário em que isso se torna inviável porque o governo Temer não fez a reforma previdenciária. Então, o que você está me dizendo é que você não acredita nem numa mini-reforma, porque há 1, 2 semanas o mercado ainda contava com aquela reforma mais enxuta. Pode entrar a idade mínima, talvez, mas a verdade... Mas é o suficiente? A idade mínima representa o quanto de economia de gasto dessa reforma? Acaba virando quase que uma reforma simbólica. Simbólica é um exagero meu, porque colocar uma idade mínima já é um avanço, mas assim, em termos da evolução do gasto público, é muito pouco. Não é isso que vai mudar a trajetória. Tinha que ser, no mínimo, aquilo que saiu da comissão. Da comissão especial, né? Que já tinha uma perda grande, vamos lá. Tem certa controvérsia. Mas que ainda era razoável, né? O Meirelles, a equipe econômica, tinha engolido, falando, não, tudo bem, pode ser isso. Depois você faz mais um tanto. Então, nas contas do pessoal do Instituto Fiscal Independente, que fez um bom trabalho, isso nos dava alguma coisa como 3 anos, 4 anos a mais em termos de flexibilidade para começar a lidar com outras coisas. Então, não é uma coisa trivial, não é pequena. Ou seja, já ia ser necessário uma reforma da Previdência no próximo governo, mesmo que aquela que saiu da comissão especial fosse aprovada. Sim, não só a Previdência, mas do gasto de maneira geral. Mas dava um fôlego, que acho que esse é o ponto. Acho que hoje em dia, sem esta reforma, a gente não tem esse fôlego para levar adiante. E como é que chega em 2018, então? 18 dá para levar. O problema começa a aparecer 19, 20. Então vai ser um problema para o próximo presidente. Que a gente não tem a menor ideia de quem vai ser. Sim, a gente vai falar sobre isso. Mas tem uma complacência grande do mercado a esse respeito. Mas por quê? Isso é uma crítica ao seu setor aí, mercado. Sim, faço amigos o tempo todo. Acho que existe um comportamento míope no mercado financeiro que é curioso, ele é míope, ele não é irracional. Não é irracional no seguinte sentido. As pessoas tem um ciclo. Mais ou menos você é remunerado pelo que você ganhou naquele ciclo, né? Então, se você acertou o cenário naquele ano, parabéns, maravilha, você vai ganhar teu bônus, vai voltar para casa feliz, etc. Então, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos pode ser muito relevante, mas se ele não aparecer nos preços de mercado hoje, não faz a menor diferença. Ou seja, o mercado financeiro continua ganhando seu dinheiro, continua ganhando seu bônus e também o circo, a corda vai estourar daqui a 2, 3 anos e aí é quando todo mundo se desespera. Dinheiro, enfim. E a gente vê que a Bolsa está mais ou menos estável, né? Está crescendo, não está nada desesperador, não está nervoso, o dólar também está mais ou menos no mesmo patamar. E o cenário externo favorece isso. A gente está falando um cenário externo que está muito favorável ao Brasil. Porque tem muito dinheiro circulando. Tem muito dinheiro circulando. Quer dizer, a gente tem crescimento, a gente tem visto Estados Unidos segue a tocada de crescimento deles, a gente está vendo a Europa voltando em alguma medida, o Japão conseguiu agora uma sequência de trimestres de crescimento, coisa que a gente não via desde 1990. Não é fantástico, mas é a China, que a gente tinha medo que entrasse uma desaceleração muito forte, não entrou. Ou seja, esse capital busca uma remuneração alta e os nossos juros são sempre muito convidativos. Nosso juro, mesmo em queda, ainda é alto. E não tem perspectiva de aumento de juros. Acho que essa é a grande diferença do começo do ano para cá. Porque se imaginava que o Trump ia entrar, um baita programa de corte de impostos, aumento de gasto, ele não levou adiante nada, até pela sua própria e colossal incompetência, né? Ele não conseguiu levar nada adiante. Então é o seguinte, aquele medo que tinha que uma economia que já estava em pleno emprego ia tomar um baita impulso fiscal e acelerar a inflação e o Fed ia subir, isso aí está num momento fora de cogitação. Então, a gente está olhando ali para o Banco Central norte-americano subindo o juro de 0,25, 0,25, devagarzinho, a inflação tranquila. Então, de uma forma, todo o mercado está calmo e a gente tem uma falsa sensação de tranquilidade que pode não durar muito. Exatamente, né, a complacência está crescendo aqui porque tem essa pessoa, o dólar não está para cima, não está pressionado, a bolsa está para cima, por que eu deveria me preocupar? Então, está todo mundo ali tranquilão, até o momento em que alguma coisa dê errado lá fora. Eu não tenho qualificação para dizer quando é que isso aí vai acontecer, mas enfim, a gente sabe pela experiência que de tempos em tempos
dá esse tipo de coisa. Ainda mais com Trump na presidência, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? Ou então alguma coisa que internamente saia de controle. Mas assim, o mercado financeiro tá bom. Não vai ser por agora. Enquanto o juro estiver caindo, o preço dos títulos do governo vai continuar subindo. Estou ganhando caminhões de dinheiro com juro em queda. Assim, um preconceito bastante comum é que o mercado financeiro gosta de juro alto. Não, o mercado financeiro gosta de juro caindo. Quando o juro cai, eles ganham dinheiro a rodo com isso, na bolsa e na renda fixa. Então, estão felizes da vida. Enquanto eles estiverem felizes, está tudo bem. Até o momento que eles deixam de estarem felizes. Mas isso não é uma preocupação para agora. O cara já, essa altura do campeonato, como o mercado andou para caramba, o mercado, eu digo, os preços, né? A bolsa subiu, o dólar caiu, todo mundo nessa altura já deve ter batido as metas do ano, já deve estar contando em como vai gastar o bônus que eles vão receber lá em janeiro ou fevereiro. Então, zero de preocupação com o resto. É míope, mas é absolutamente racional, porque a preocupação deles é essa. Professor, vou interromper o seu minutinho, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos em seguida para falar sobre recuperação econômica, se é consistente ou não, juros e também, claro, 2018. Não sai daí, já. Oi, pessoal, a notícia de volta com o economista Alexandre Schwartzman. Professor, acho que a gente foi muito pessimista no primeiro bloco. Vamos dar uma boa notícia para todo mundo. Existem sinais, como os economistas vêm apontando, de recuperação da economia? Existem, então acho que estão razoavelmente claros. Eu ia até mais longe. A gente teve, semana passada, a divulgação de um índice que é calculado pelo Banco Central, tenta, de alguma forma, prever o PIB, não muito bem, mas tenta, que mostra o segundo trimestre de expansão consecutiva. Então, já é um bom sinal. Isso já não acontece há um certo tempo, né? Pelo menos 2 anos, né? Mais de 2 anos. Mas, na verdade, para pegar 2 trimestres de expansão, tem que voltar ali para 2013. Então, estamos falando... Bastante tempo. E mais do que esse índice em si, quando a gente olha para os diferentes setores da economia, a gente está vendo assim, por exemplo, recuperação no varejo. O varejo, com algumas medidas, ele vem crescendo praticamente desde outubro do ano passado. De outubro a junho, expansão. A gente olha para a produção industrial, vem crescendo, mas um pouco menos. Serviço parou de cair. Olha para o emprego, tem alguma recuperação, muito mais do lado informal do que formal, mas alguma recuperação acontecendo. A gente parou de aumentar, né? O que já é uma boa notícia. Não, e o desemprego no segundo trimestre ficou em 13%? Caiu um pouquinho, caiu muito. Tudo bem, tem que ir corrigindo sazonalidade, coisa que a economista gosta de fazer, mas enfim. O desemprego bateu em 13 e hoje está um pouquinho abaixo de 13. Então ele está melhorando. Então tem sinais de que é uma recuperação razoavelmente disseminada. O primeiro trimestre foi muito uma história de agropecuária indo bem. Que aí teve aquele crescimento de 1%, né? Que foi um crescimento mais pujante para os nossos padrões. Vai divulgar atuais. Agora no 1º de setembro, né? Acho que tem o PIB do segundo. Pode até ser que o PIB não cresça, mas eu acho que se a gente for olhar as entranhas do PIB, a gente vai ver sinais mais animadores da parte de consumo. Então, eu acho que tem sinais de que a recuperação começou, em parte porque o juro veio caindo. Eu acho que os efeitos do juro vão ser maiores na segunda metade do ano. A recuperação do emprego, alguma recuperação do salário nos últimos meses sugere que a renda do trabalhador também está crescendo um pouco, isso também realimenta consumo. Então a gente está vendo um cenário do ponto de vista de consumo que é um cenário melhor. E consumo... É o que sustenta o crescimento. Foi o que sustentou o crescimento nos últimos, 10 anos, né? Sim. Então, consumo é mais de 60% do PIB, né? Investimento, infelizmente, acho que não vai pegar e não vai ser agora, né? Então, nem do setor público, porque a gente já viu aqui no primeiro bloco, não tem dinheiro, e nem do setor privado. Setor privado eu acho difícil, porque a capacidade ociosa no setor privado hoje é muito grande. Então, ninguém tem aquela necessidade extraordinária de investir. Mas o consumo parece uma boa história. As exportações, que são secundárias, mas em alguma medida ajudam, também tem uma boa história. Então, parece que tem solidez, se não rapidez, solidez na recuperação da economia brasileira. Então vai crescer um pouquinho esse ano, mais no segundo semestre do que no primeiro, vai crescer um pouco mais em 2018. Então, acho que o cenário para o próximo ano e meio, 2 anos, é um cenário de recuperação da economia. Não recupera tudo que perdeu, mas a gente começa a subir ali um tanto da ladeira que a gente desceu de 2013, 2014 para cá. Então,
Nesse aspecto está bom. E eu acho interessante que é uma história que a gente conta só até o final do ano que vem, né? Por exemplo, esse ano cresce mais ou menos o mercado e aposta em 0,3%, o governo fala em 0,5%, ano que vem 2%. Ah, tá bom. E o que acontece a partir de 2019 parece que é o que ninguém sabe. Aí depende das reformas, depende de quem for eleito. Então a gente ainda continua tendo um horizonte, um prazo muito curto, uma visão muito estreita. Porque eu ia até te perguntar quando é que a gente pode esperar voltar para um crescimento mais consistente e constante, né? Que a gente mantenha essa taxa de crescimento e não caia nesse vale de novo. Eu acho que 2018 é uma eleição muito importante para o país. Eu acho que é basicamente um momento da população dizer que tipo de país ela quer ter, né? Se a gente quer manter as coisas como elas foram até agora, ou seja, basicamente cada um brigar pelo seu lugarzinho lá na janela do ônibus, ou se alguém está disposto a ir para a direção do ônibus e mudar o caminho dele. Então, se a gente mantiver essa história de cada um ficar brigando por um pedaço e perder a divisão que a gente precisa colocar as contas públicas, a gente vai ter um problema sério. Por outro lado, a gente conseguir eleger uma pessoa, mas não é tanto uma pessoa, mas que represente um grupo que de alguma forma, não, a gente está disposto a fazer alguma coisa no sentido de colocar as contas públicas num regime sustentável, mexer em previdência, a gente vai ter uma chance de voltar para um crescimento estável, duradouro. Então, acho que é essa escolha que está sendo colocada para o Brasil em 2018. E a dificuldade de prever exatamente qual vai ser a escolha da população, o que as pessoas vão querer. Elas acreditam no que eu e outros tecnocratas estão falando, ou elas vão acreditar na história de, não, fica tranquilo, esse negócio de déficit da Previdência é invenção uma história populista, do consenso de Washington. Vai depender disso. Agora, se a gente inverter um pouco esse raciocínio e olhar para as pré-candidaturas que estão colocadas, os possíveis candidatos presentes para 2018, assim, como é que está esse xadrez eleitoral na sua visão? Quem são os candidatos, pré-candidatos que, na sua opinião, têm alguma chance de colocar o Brasil, de assumir o leme, a direção desse ônibus no rumo correto? Assim, acho que ninguém compra, nenhum dos que eu tenho visto compra 100% do que eu estou falando aqui, mas vamos falar a verdade. Não, tudo bem, que comprem 70%, 80% já é razoável. Eu não tenho nenhuma ilusão sobre o que eu estou falando aqui, se é uma coisa popular. Mas eu acho que a gente tem visto alguns sinais, assim, de alguns candidatos, mas assim, o Alckmin tem falado alguma coisa a esse respeito, o próprio Dória tem falado alguma coisa por aí. São candidaturas de centro-direita. É chamada centro-direita. Bolsonaro, até onde eu vi, assim, é alguém que não apoiou inequivocamente, por exemplo, a questão previdenciária. Você conhece qual a proposta econômica, a plataforma econômica defendida pelo Bolsonaro? Está claro isso? Nem eu, nem ninguém conhece, né? Porque fora o Nióbio, etc., não. Mas o Nióbio não salva o Brasil? Não salva o Brasil. Queria que fosse uma coisa tão simples. Não, eu tinha ficado essa. Esperançosa. Não. Passou, já passou. Não. E, obviamente, tem o Lula, que uma pergunta que me fazem frequentemente, ele poderia fazer basicamente o triplo mortal invertido que ele fez de 2002 para 2003? Vai saber, é um político de rara habilidade, mas eu acho que vai ser mais difícil dessa vez. Lula, em 2002, era, até certo ponto, uma página em branco. Nunca tinha sido governo, etc. E, particularmente, ele conseguiu, ao longo das eleições, evitar qualquer grande compromisso. Agora não. Ele pegou uma casa mais ou menos arrumada, né? Era fácil manter aquilo. Precisa de manter. Agora não, agora é arrumar a casa e mais, quer dizer, não dá, a gente aprendeu com a eleição da Dilma que tem limites para o quanto você consegue fazer discurso apontando numa direção e chegar na hora de assumir e mudar para outra. A eleição da Dilma foi, não tem crise no país, as coisas estão funcionando, o regime político de política econômica é esse, né? E se você não quiser isso é porque você está defendendo o banqueiro que vai roubar a comida do prato da população. Aí vai lá, se reelege e coloca o vice-presidente do Bradesco como ministro da Fazenda. Tem uma dissonância nessa história. Então, acho que tem limites para o triplo mortal carpado que qualquer um consiga fazer nessa eleição. Então, acho que as esperanças maiores estão no certo centro-direita.
Mas... E se o Lula chega até essa eleição, né? Porque acho que a eleição muda completamente com... Aí a gente sempre projeta 2 cenários, né? O mercado adora isso, com Lula e sem Lula. Com Lula, sem Lula. Se não for o Lula, quem será o candidato? Vai ser o Fernando... Você acredita que ele chega a 2018? Porque se tiver a condenação em segunda instância... Eu gostaria de entender mais esse respeito. Eu tenho manifestação que eu vi lá do TRF4 dizendo, no caso o presidente do TRF4, dizendo que a sentença do Sérgio Moro era irretocável. Desconfio que... Falou muito, né? Assim, falou fora dos autos. Me parece uma sinalização forte, mas eu não sou advogado. E não é ele que julga, né? Ele não faz parte dos 3 desembargadores e tal. Mas, enfim, então existe uma chance de não, por questões legais, não ser o ex-presidente Lula o candidato do PT. Né? E como é que o PSDB chega nessa eleição, né? Porque o senhor tocou aí em 2 nomes, Dória e Alckmin, a gente sabe da vontade do Dória de ser candidato, acho que isso fica claro, né, pelas últimas manifestações dele, viagens. Porque é meio difícil você sei lá, governar São Paulo de Salvador, né? Eu acho, particularmente, né? Ideal você quer governar São Paulo, você está em São Paulo. Né? Então, mas claramente tem que se colocar essas 2 candidaturas como mais fortes, né? Eu sei que o senador José Serra tem reclamado que ninguém pensa nele, mas acho que com bons motivos. Né? Bom, o PSDB chega fraturado, chega fissurado. Dividido. Aliás, é o estado natural do PSDB. Né? Mas acho que talvez com mais força agora, acho que para todo mundo ver, né? Porque antes era uma coisa ali que ficava mais, né? Nos restaurantes caros de São Paulo, né? Agora... Não, antes é isso. Você falou... Antes eles lavavam a roupa suja em casa, né? Mas agora não, agora está lavando a roupa suja, a visão de todo mundo. Então, acho que chega bastante fraturado e é um problema. E é um cenário muito diferente do que... Sim, complete seu raciocínio. Um problema por quê? Não, acho que é uma eleição que tem visto. Se você vai... É uma eleição que acho que vai ser muito competitiva. Né? Mesmo se o Lula tiver... Né, vai ter, no mínimo, uma briga para quem vai ser o anti-Lula. Né? A ideia de que quem for o anti-Lula, uma ideia assim, meio tem mais fé do que ciência nisso, mas quem for o anti-Lula vai ser eleito, assim como o Macron, sendo a anti-Le Pen, foi eleito. Aí vai ter um lugar, quer dizer, de repente tem um cenário que tem Dória, tem Alckmin, tem o próprio Bolsonaro, porque você vai ter, de repente, você corre o risco de ir para um segundo, com 20% do voto, vai para o segundo turno. Lembrar que o Lula, em 89, foi para o segundo turno, pouquinho à frente do Brizola, que era considerado o favorito para ir disputar com o Collor, com 20% do voto. Então você pode ter um cenário no qual um candidato tem 30%, os demais estão ali na casa de 20%, e o PSDB indo dividido, né, pode ser que... Divida o eleitorado. Divida o eleitorado. Pode ser que, de repente, vai sair Dória, sai Alckmin, pode ser que um dos 2 vá. Um sai. Ou pode sair um Bolsonaro, PSDB, outro, de repente. Ou, de repente, abre o espaço para um outro nome. Né? Eu não entendo dessas coisas, mas, assim, a gente está, até com bons motivos, dando pouco peso para o Bolsonaro, porque não tem estrutura, etc. Mas vai saber. Né? Numa eleição como essa, de repente, você passa para o segundo turno com 20% do voto. Fica imprevisível. E o senhor fez um comentário aqui que eu achei muito interessante, que eu acho que desde 94 a gente vem assistindo aquela eleição muito polarizada, né, entre PT e PSDB. Dessa vez será diferente. Eu acho que é uma eleição, uma das poucas, não sei se é uma certeza, mas acho que uma das poucas que eu acredito que vai acontecer, que seja provável, é que seja uma eleição mais parecida com a de 89 do que com as demais. As demais, bem ou mal, ela acabou sempre indo para a polarização PT e PSDB, um intruso ou outro, mas sempre acabou sendo essa grande polarização. Vamos lembrar quem a gente tinha em 89, né? Que era Lula, Collor, Ulisses, Brizola, o próprio Mário Covas, o Guilherme Afife Domingues teve, em algum momento, ameaçou subir. Quer dizer, a gente teve um cenário que foi, o Ulisses, que foi... Nossa, como mudou, bons nomes a gente tinha, quer dizer, tirando um ou outro, mas a gente tinha nomes mais consistentes, né? Se bem que acabou ganhando menos deles, mas tudo bem. Mas a gente está falando nomes de pessoas que, ninguém mais é perfeito, estadistas, né? Mas pessoas que tinham uma bagagem política histórica muito maior. Muito maior do que a gente vê hoje. Então, tinha o Aureliano Chaves também, que foi um político importante. Então, a gente tinha lá enfim, muita gente, muito candidato. E deu no que deu. Né? Então...
fica a dica para a gente se preocupar com 2018. Já que, como não tivesse colocado poucos motivos para a gente ficar preocupado, a gente vai ter uma eleição difícil em 2018 também. Poxa, a gente teve um momento de otimismo com a recuperação econômica e depois resvalamos de novo para 2018, foi impossível não piorar, mas tudo bem, vamos ter fé, vamos ter esperança até lá que as coisas melhorem. Professor, vamos para o nosso pinga-fogo já no finalzinho da entrevista, Lava Jato. Espero que continue, acho que faz muito mais bem do que mal para o país, fico particularmente irritado com os que criticam a Lava Jato como se ela fosse responsável pela queda do investimento. Acho que se nós formos nesse caminho, acho que a gente tem a chance de colocar um país que é institucionalmente melhor, em que a gente pare de ver essa promiscuidade e a gente consegue retomar um crescimento mais honesto. Rodrigo Janot? Acho que já vai tarde. Rodrigo Maia? Fraquinho. Ciro Gomes? Está no lugar errado, acho que ele poderia estar muito bem num hospício. Marina? Eu descobri nos últimos anos que a grande muda é a Marina. Ela só aparece em eleição. Bolsonaro? Deus me livre. Alckmin? Não é o candidato dos sonhos, mas talvez seja o que a gente tenha por aí, né? Dória? Mesma coisa que o Alckmin, mas melhor de marketing. Henrique Meirelles? Acho que vai ser um bom ministro da Fazenda se ele abandonar a ideia de que ele pode ser presidente da República. Temer? Eu estou contando os dias para ele deixar de ser presidente. E Lula? Estou contando os dias para que ele seja condenado em segundo turno. Professor? Em segundo round. Segunda instância, né? Professor, muito obrigada pela sua entrevista mais uma vez. Já tem a sua carteirinha do É Notícia. Volte sempre. Obrigada a você também pela sua audiência. Tenha uma excelente noite, uma ótima semana. Até a próxima segunda. Temos um encontro marcado de novo aqui no É Notícia. Eu espero você. Até lá.